não tá gostando. Não, não. Não, não. Não, não. Ela não gosta. Pausa dramática pra limpar esse batom da Fenty Beauty que quebrou e manchou todos os outros praticamente. Faz tempo que isso aconteceu, faz o que? Uma semana eu acho. Mas eu só não tinha parado pra limpar, tô limpando um por um. Às vezes é impossível começar a gravar, porque tem muito barulho assim. Eu gravo aqui no basement. Acho que agora foi. O kit que o meu cabeleireiro me deu pra cuidar do meu cabelo. A linha completa da Ultimate Repair da Wella. Step 1 até o 5. A máscara e um óleo da Kerastase. Eu tô esperando meu fone carregar, porque eu tava pronta pra ir pra academia, que é o horário geralmente que o Liam leva o Ewan pro daycare. Mas aí meu fone zerado e hoje, tipo, é pra ser treino de perna e eu tô gostando de correr 30 minutos depois do meu treino. Só que eu tô com tanta cólica que eu tô sentada aqui pensando, nossa, sério, acho que eu vou pular a academia hoje. Eu vou fazer um tutorial com vocês. Até o tutorial eu tava pensando de pular hoje. Já que o dia acordou do avesso, eu vou usar esse primer da Chanel, que ele é bem difícil de combinar com outras bases. É o tipo de maquiagem que eu não vou pra lugar nenhum, então eu gosto de testar novas combinações pra ficar em casa mesmo. O que eu gosto é que ele traz bastante luminância. Quando eu tô querendo uma correção mais leve, eu gosto de fazer esse undercover e aí depois a gente aplica a base com bem menos produto, assim. Eu sempre faço o corretivo com a esponjinha, então hoje eu vou fazer com o pincel pra mostrar pra vocês. E aí nas bordinhas você já vai arrastando pra esfumar. Olha, já não sei se foi a melhor combinação com esse primer. Esse primer é bem difícil de combinar. O que eu vou tentar fazer, eu vou tentar corrigir isso com a base, porque a única base que deu certo até agora foi a da Giorgio Armani, que eu tenho usado muito, e eu acho que a composição dela deve ter silicone ou alguma coisa que combina com a formulação desse primer. Se você tem espinhas ou bastante manchinhas, para fazer essa correção com corretivo, você tem que aplicar manchinha, espinha por espinha. E aí o ideal é você esperar secar um pouquinho e depois você vem esfumando. Eu gosto de já fazer a sobrancelha enquanto eu espero esse corretivo secar. Eu vou usar hoje a lapiseira da MAC Cosmetics, essa cor Ice Spiked. Eu gosto muito desse produto, então eu foco só na correção onde tem espacinhos maiores, assim, principalmente aqui na base. Então eu deixo essa base mais retinha. Agora que eu preenchi as minhas sobrancelhas, eu volto dando batidinhas nesse corretivo. Ele já tá bem mais concentrado, porque ele acabou secando. E aí eu venho esfumando em volta dele. Não esfuma tanto em cima da onde você corrigiu. Não tava gravando. E é essa a dúvida que eu tenho quando eu acordo nesse caos, assim. Será que vale a pena mesmo criar conteúdo hoje em dia? Gostei muito agora que eu apliquei a base por cima do corretivo, porque eu senti que entregou bastante cobertura, mas de uma maneira bem delicada. Tô achando linda essa pele e ela ficou um pouco mais mate mesmo. Então acho que foi isso que eu estranhei quando eu apliquei o corretivo em cima do primer, porque eu tava esperando uma pele mais fluida, mais natural, com vício de pele mesmo, que é o que eu tô acostumada. Mas esse primer não foi feito pra isso. Quando eu aplico bases fluidas em cima, ele acaba esfarelando, abrindo. Então ele foi feito para fazer uma correção com uma base, a base de silicone ou diretamente o corretivo. Foi uma das melhores aplicações que eu fiz com este primer, sinceramente. Então eu gostei do resultado, só foi um resultado diferente, tá? Uma pele mais mate, por isso que ele tem até essa radiância, porque ele vai matificar a sua pele, então ele já te dá um pouco de iluminação artificial. Mas os meus poros aqui, ó, ficou linda a correção. O fato de tentar sempre estar equilibrando duas vidas se torna bem caótico, assim. Uma vida normal e a criação de conteúdo. Só que a criação de conteúdo, além da captação
e da edição e da roteirização, além de todas as etapas, tem também a frustração e a questão financeira que não vem acompanhada instantaneamente desse seu esforço. Então você está sim trabalhando em dobro, porque não deixa de ser uma profissão, mais as suas responsabilidades pessoais e a cobrança interna também, né? Do quando é que vai de fato acontecer? Será que vai acontecer? Será que eu volto a trabalhar em outros lugares? Será que vale a pena mesmo investir nessa profissão? Então, são muitos questionamentos, assim. Preciso muito mostrar esse balme pra vocês. Ele tem como se fosse folhinhas de ouro dentro dele. E é esse tipo de coisa que me faz ter vontade de continuar fazendo o que eu tô fazendo, juro. Produtos assim, coisas novas, maquiagem, conteúdo de maquiagem, me dá muita vontade de viver. Eu amo fazer isso. Esse aqui é da Tom Ford. Gente, e a experiência desses produtos, as embalagens, nossa, que coisa mais linda, assim, chique mesmo, sabe? Ele é um balme que devolve a cor, realça a cor do seu lábio mesmo. Então eu vou testar junto com vocês. Não tem cheiro. Nossa, chocada? Que lindo! Vou passar em cima que o meu de cima já tá desesperado, seco, reganhado. Amei. Não tem como, né? Sendo Tom Ford, gente, não podia esperar menos que isso. Que delícia de balme, muito bom, muito bonito. Vou aplicar o gelzinho da Benefit na minha sobrancelha. E eu gosto sempre de texturizar primeiro, então eu aplico assim, bagunçando, dando textura nos fios, depositando mais produto, né? E não tem como, gente. Esse aqui é o melhor gel de sobrancelha. Existe. Se existe, me mandem, me provem. É literalmente isso, porque eu já usei tantos. Acho que eu zerei realmente gels incolor de sobrancelha. Vale o hype, vale o preço, é perfeito. Nossa, o balme me deu outra vibe, juro. Essa pele, esse balme me reviveu, assim, me acordou. Então, às vezes é sobre isso, sabe? É aquela sensação boa, assim, de transformar o caos, a bagunça em beleza. Eu acho que se tratando do nosso propósito, é meio que isso, é você encontrar o sentido na sua rotina. E a rotina, ela é caótica muitas vezes. Mas é o sentido disso tudo, o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo, sabe? E no fim, acaba que esse vídeo, ele é um tutorial, porque eu sou isso, né? Eu sou maquiagem. Eu trouxe um pouquinho da minha vida em um outro vídeo falando, não é só sobre maquiagem. E esse também não é, mas é um vídeo completamente diferente. Vocês acreditam que fazer a maquiagem me deu mais vontade de ir pra academia? E eu nunca faço isso, porque eu acho completamente desnecessário. E aí eu vou, volto, tomo banho e depois eu faço minha rotina da manhã com skincare e começo a gravar os conteúdos pra maquiagem. Então é totalmente o oposto. Mas hoje vocês viram que a minha rotina acordou oposta, né? Eu chamei o vídeo de caótico, mas ele podia ser... Acordei do avesso, acordei do lado oposto. Eu vou fazer uma maquiagem pra ir na academia, ó. Melhor do que não fazer a maquiagem e do que não ir na academia, né? Então, vai ser assim. Hoje o tutorial não foi sobre uma super maquiagem, mas eu acho que foi mais sobre como levantar a sua própria autoestima num dia como esse, caótico, quando você tá assim, a fim de nada. Eu acho que nesses momentos a rotina também ajuda muita gente. O fato de você estabelecer uma rotina de ir pra academia, ou de fazer o que você gosta, uma leitura, ou criar conteúdo, fazer uma maquiagem, um tutorial, enfim. Quando você tá perdido, cansado, só segue a rotina, porque aí você tem um fluxo, você tem um sentido pra continuar aquele dia sem baixar tanto a sua energia, sabe?
Eu agora, eu vou trocar de roupa, porque eu já tô com roupa de academia por baixo, mas eu coloquei um super moletom porque eu tô com muita cólica. Então eu vou só trocar o moletom, ir pra academia e aí depois eu volto. Acabei de voltar da academia, lavei o cabelo, apliquei o passo 1 e 2. Gostei do shampoo já de cara, parece que ele é meio condicionante assim. A gente fala vela no Brasil, né? Mas é o Wella. E fiz a máscara também, aí agora eu apliquei o passo número 3 pra desembaraçar meu cabelo. Ele é um Long Lasting Repair and Protection Inside and Out. Ele é um sprayzinho, ele é diferente de um leave-in. Ele é como se fosse uma proteção térmica mesmo, mas fala que protege dentro e fora, então acho que ele tem mais nutrientes do que só uma proteção térmica, vamos dizer assim. E agora eu vou aplicar o passo 4, que tem proteção UV, e ele é mais smooth, então ele é mais um tipo de leave-in. Provavelmente ele é um creminho.